Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 4 de Iyar, 5.783, 25 de abril de 2023, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós estamos novamente com duas Parashiot, duas porções. Estamos aí com Achareimot e Kedoshim. Achareimot significa depois da morte dos filhos de Aharon, né? Nadav e Avihu. Kedoshim, santos. Amanhã vamos adentrar em Kedoshim. Hoje ainda estamos dentro de Achareimot e vamos trazer a nossa terceira leitura, porque hoje é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat e, portanto, nós estamos na terceira leitura das duas porções, Achareimot e Kedoshim, ok? Vamos ter aí a contagem do Homer, pela graça bendita de Hashem, vamos juntos, né, fazer a contagem do Homer, ok? E também estaremos aí trazendo a graça bendita da nossa porção de hoje, onde nós vamos falar sobre a questão de comer ou beber sangue, que é proibido, né? Vamos trazer a respeito dessa questão, bem como também vamos falar aí sobre a questão dos casamentos, né, que eram realizados nos tempos dos nossos mestres, né, dos nossos patriarcas e matriarcas, sempre em conexão com um parente próximo, e posteriormente não mais isto. Vamos ver essa diferença de questão. Sem sombra de dúvidas, tudo de acordo com a vontade divina. Baruch Hashem. Ok? Vamos aí trazer a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel dentro desses dois aspectos, né? A questão de dar vida aos mandamentos, né? E o cumprimento dos mandamentos é nós estando dando vida às mitzvot, aos preceitos, aos mandamentos do Eterno. E o ambiente da criança, que está ligado diretamente a essa questão dos primeiros casamentos terem acontecido com parentes próximos, né? O motivo, nós vamos ver daqui a pouco, está conectado com essa questão, o ambiente da criança, né? Sempre um dos grandes cuidados do judaísmo, ele está em conexão com a questão de criança, dentro da questão educação, né? Então, a educação família, ela é de algo primordial. Por quê? Porque as crianças é o futuro. O teu futuro são os filhos, são as crianças. Então, essa é uma realidade do nosso futuro. São as nossas crianças. Se elas não forem devidamente cuidadas, aí é um caixa-prego que não tem tamanho, né? É uma rusga que vai trazer problemas sérios para toda uma sociedade, toda a comunidade, ok? O nosso Shalom, Shalom vai para Joana Dark, lá de Fortaleza, Ceará, Alexandra Costa, a Aninha Santos, a Carla Maia, Remir, Rurtere Dutra, de Imperatriz, Manaus, o casal Augusto e Sandra Rezende, da cidade de Limeira, São Paulo. Temos também aí um convidado, hoje nós temos dois convidados internacionais, e entre os dois temos aí o Rashid Erradi, ele é da cidade de El Jadida, né, em Marrocos, né? Então, essa questão internacional. E agora, né, uma questão também, um visitante internacional que nos trouxe assim, né, um bom assombro, por assim dizer, né? Uma novidade assim, né, muito interessante. O nosso visitante agora que eu vou falar internacional, ele é da cidade de Barcelona, na Espanha.
Preste atenção no nome desse personagem, no nome deste amado, lá de Barcelona, Espanha. O nome dele é José Marmol. É José Marmol, de Barcelona, Espanha, né? Aqui agora ficou um negócio interessante, né? Pro lado do meu pai, né? A descendência é espanhola, né? O meu pai se chamava Emílio Marmol, né? Então ele vem exatamente de pais da Espanha, né? Lá de Barcelona, Málaga, né? Então nós temos parentes por lá que no momento a gente não conhece exatamente, né? Mas esse nome aqui nos chamou bem a atenção, né? Inclusive ele pedindo amizade no Facebook aí, eu falei para Edna, eu falei, Edna, adivinha quem está pedindo amizade no Facebook para mim? Ela falou, quem? Eu falei, eu mesmo, José Marmol. Falei, o José Marmol lá de Barcelona, Espanha, né? Depois nós vamos aí ter um contato aí no PV para que pede o telefone dele para mim. Ele falou, se for seu telefone, seu e-mail. Atendendo o correio aqui, minha gente, né? Deixa eu responder aqui rapidinho aqui, que nem nós falamos, né? O vivo e a cores, tudo colorido. Ai. Aí, ó. Essa daqui é a Edna, vocês viram ela aparecendo aqui, ó. Apareceu aqui, ó, de fininho, de relance, apareceu a dona Edna aqui. Isso que você esqueceu de dar para ele. Fala para ele, pega um outro papel, fala para ele anotar o telefone dele, que depois eu ligo para ele. Desculpa aí, gente, né? Devagarinho a Edna está atendendo o portão aqui, né? Coitado. Estamos aí ao vivo e a cores. Baruch Hashem. Ok, então voltando aí o nosso parente aí, o nosso querido José Marmol de Barcelona, Espanha aí, né? Depois vamos ver aí se a gente consegue traçar uma correlação nesse sentido aqui, ok? Também nós temos aí a Ione Vieira de João Pessoa, Paraíba, cada coisa. Temos os 3 aniversariantes para o dia de hoje, o Josélio Tavares, de Silveiras, interior de São Paulo, nosso querido Josélio Tavares, a Edilane Gomes, de Terra Rica, Paraná, e a Jaqueline Feldman, São Paulo, capital. Então, aos nossos aniversariantes, Mazal Tov, né, que Hashem abençoe e proteja, dê muita saúde, vigor, sucesso em tudo aquilo que vocês colocarem em suas mãos para o fazer, vida longa para servir a Hashem. Então, Baruch Hashem, por estarmos aí mandando Mazal Tov ao Josélio Tavares, a Edilane Gomes e a Jaqueline Feldman, Baruch Hashem. Vamos mandar aqui também um agradecimento todo especial, né, para os contribuintes, né, como chama? Ai, meu Deus do céu, tirou a concentração. A Chesca, né, da cidade de Eusébio, lá do Ceará, tem um grupo chamado Grupo de Sedacá, e ela encabeçou aí o projeto, né, de adquirir o chapéu Anash, que é um projeto do Rafael Ladini Meira, interior de São Paulo, que é o chapéu que os ortodoxos usam, inclusive os rabinos, né? E ele apresentou ali o chapéu Anash, que lá em Limeira tem lá o fabricante de chapéus, e o modelo lá, o Rafael apresentou ao nosso Rav Yaakov Geranstad, e ele aprovou para que os Beneinot, se assim pretenderem, se assim quiserem, né, voluntariamente, possam adquirir o chapéu, né, e usar o chapéu ortodoxo que os nossos amados rabinos e os demais judeus do Rabad ortodoxo assim o fazem. Então a Chesca, né, da cidade de Eusébio Ceará, encabeçou essa questão para adquirir um chapéu para mim, né? Então
ela conseguiu aí, através desse empreendimento que ela se colocou a fazer, e aí a Chesca, né, conseguiu fazer um levantamento aí, né, na ordem dos R$390, que é o valor do chapéu, e os nossos colaboradores, né, que ela conquistou aí para esse projeto, né, então foi o nosso agradecimento, a nossa gratidão aos seguintes amados colaboradores: a Claudinha de Recife, Pernambuco, a Sinagoga Beneinor, Bauru, Arlindo de Fortaleza, Ceará, a Andréia, São Paulo, capital, a Fátima do Rio de Janeiro, a Marcleide de Fortaleza, Ceará, o senhor Marcos de Pernambuco, a própria Chesca, né, lá de Eusébio, Ceará, o Júnior de Alagoas, né, uma cidade do Sergipe, a Clauderes de Minas Gerais, a Silvia de Calcaia, Ceará, a Patrícia de Salvador, Bahia, né, e a Eunice Lorete Bezerra, do Rio de Janeiro. Então, a essas pessoas amadas, a nossa gratidão, né, e que Hashem seja gracioso com cada um e venha de encontro aos seus anseios, necessidades, trazendo muita bênção, muito sucesso, muita proteção, vida longa para servir a Hashem cada dia mais. E uma das formas de servir a Hashem é através da Tzedakah. A Tzedakah é importantíssima em todos os níveis, né, que as pessoas se dedicam ao fazer, né? Por isso, os nossos sábios, entre eles Maimônides, fala que no mínimo, o Eterno retribui com 2 vezes mais, no mínimo, né? Então, quer dizer, no mínimo. Por isso que os sábios falam que a melhor poupança, a melhor aplicação que alguém pode fazer é fazer Tzedakah. Isso multiplica os seus bens, sem sombra de dúvidas. É só fazer aí o seu teste, ok? Nós temos aí o Jaime Rafael, né? Que eu estou entendendo aqui. Ele é da cidade de Girona, na Espanha. Também temos aí o Jaime Rafael, lá de Girona, Espanha. Também estamos aí. Né? O Jaime deve ter ouvido aí sobre o José Marmol de Barcelona, Espanha, né? O homônimo, né? Que tem um nome semelhante, né? Apesar que o meu nome inteiro é José Emílio Marmol, né? Mas aí o nosso parente aí, José Marmol de Barcelona, Lisboa, e o Jaime Rafael de Girona, Espanha, né? Tudo pertinho ali, Baruch Hashem, né? Então, é isso daí, tá bom? Temos aí deixa eu ver, a Miriam Barros, de Brasília, a Marli Stael Silva Monteiro, de Vitória, Espírito Santo. Quem está chegando por aí? Também temos aí a Chesca, né, lá de Eusébio, Ceará. O Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista. Baruch Hashem. Ok? Mais alguém aparecendo por aí, vamos dando um shalom. Hoje vamos fazer a contagem do Homer. Hoje nós estamos no dia 19 da contagem do Homer. Ou seja, nós estamos na 3ª semana da contagem do Homer. Estamos no 5º dia da 3ª semana. E hoje é o dia 19. Eu vou falar e depois vamos falar juntos a contagem do Homer, ok? Hoje é o dia 19, ou seja, 2 semanas e 5 dias do Homer. Vamos lá? Hoje é o dia 19, ou seja, 2 semanas e 5 dias do Homer. E assim juntos vamos fazendo a contagem do Homer, ok? Para a cura das nossas emoções e retificação da nossa personalidade. Hoje nós estamos no dia Hod Shebet Feret, ou seja, humildade na compaixão. Uma reflexão muito boa para o dia de hoje também, dentro desse aspecto de cura das emoções, bem como a retificação, né, das nossas personalidades.
Então veja bem o que fala humildade na compaixão. Vamos para as reflexões. Se a compaixão não deve ser condescendente e pretensiosa, então ela precisa incluir humildade. Se a compaixão incluir humildade, então ela não será aquela atitude de dó, de pena, que nós não podemos ter. Porque quando você diz que ajuda uma pessoa por dó, por pena, você está denegrindo a personalidade dela. Você está denegrindo realmente a posição dela como ser humano. Nós não podemos ajudar as pessoas por dó e pena. Isso é denegrir a imagem da pessoa. Com humildade, nós precisamos ajudar as pessoas por amor, por compaixão, por humildade. Porque isso é agradável a Deus. Não é porque é dó e pena. Não é isso. Deus não tem dó e pena de ninguém. Ele tem um amor incondicional por cada ser humano. É isto que nós precisamos focar. Entendeu? Continuando. Hod, que é humildade, é reconhecer que minha habilidade de ser compassivo e doador não me faz melhor do que aquele que recebe. É a apreciação e o reconhecimento de que, ao criar alguém que necessita de compaixão, Deus me presenteou com a capacidade de ser compassivo. Então vejam bem aqui que a humildade é reconhecer que a habilidade que você tem de socorrer as pessoas, ajudar as pessoas, você poder realmente focar nas coisas nobres, estar aí fazendo as suas ações que estão dentro de atos de bondade, caridade, dentro da Tzedakah, ofertas, doações, dízimos e companhia limitada. Você tem essa habilidade de fazer simplesmente porque Deus te capacitou para o fazer. Ou seja, você não pode bater no peito e dizer, eu faço. Negativo. Você simplesmente vai poder dizer sim, faço porque Deus me capacitou para fazer. A honra, a glória é de Deus. Você, eu, somos instrumentos, o meio pelo qual Deus age, trabalha e assim faz com que as coisas aconteçam. Entendeu? E dentro desse mesmo aspecto, ao criar alguém, ou seja, na realidade ao cuidar de alguém, ao cuidar de alguma coisa, de uma coisa nobre, o que isso significa? Que Deus está me presenteando a oportunidade de eu ser útil, de eu poder ser agradável, de eu poder realmente ser um instrumento de Deus em alguma coisa útil. Então é Deus que está capacitando as pessoas para fazerem aquilo que deve ser feito. Quando há Hod, humildade na compaixão, então realmente estas coisas fortalecem e faz com que sejamos maduros, sábios, que tenhamos conhecimento e entendimento para podermos fazer aquilo que é agradável a Deus, ok? Então, os nossos sábios falam, quando alguém chega diante de você realmente necessitado, é porque Deus está confiando em você para ajudar aquela pessoa com humildade, com compaixão. Entendeu? Então aproveita a oportunidade de revelar Deus através da sua vida, que essa é a finalidade. Então não há lugar para arrogância na compaixão. Agindo dessa forma, não há lugar para arrogância na compaixão. Não vamos bater no peito. Eu faço. Eu sou bom e companhia limitada, entendeu? Porque não há lugar para arrogância. Perguntas para nossas reflexões. Sinto-me superior por ser compassivo? Preste atenção. Eu olho por cima para aqueles que necessitam de minha compaixão? Você olha de cima para baixo?
com ar de superior, de arrogância? Outra pergunta. Sou humilde e grato a Deus por me dar a habilidade de sentir compaixão pelos outros? Como que é essa questão? Você é grato a Deus ou é grato a você mesmo? Eu sou grato a mim mesmo porque eu fiz isso e mais aquilo. Se você analisar assim, nada será de bom proveito para você. Para a pessoa que recebeu, vai ter grande proveito, mas você vai ser o grande perdedor. Porque o maior beneficiado de agir com a tzedakah, com esses atos de bondade, de caridade, de amor, com atos de justiça, é o doador, o grande privilegiado, se ele agir dentro desse campo, humildade na compaixão. Exercício do dia. Expresse compaixão de forma anônima, sem visar reconhecimento pessoal. Ou seja, expresse compaixão de forma anônima, sem visar reconhecimento pessoal. Ou seja, de forma contínua. Sempre que você for fazer compaixão, nunca dê margem a reconhecimento pessoal. Mesmo que você haja de forma anônima ou não. Mas não deixe cair no campo de um reconhecimento pessoal. Não deixe se envaidecer por isso. Muito pelo contrário, com muita humildade, na compaixão, realmente agradeça a Deus por ter lhe dado capacidade intelectual, espiritual, física, financeira, material, de você poder ajudar alguém. Está aí o grande segredo. Tá bom? Ok, Baruch Hashem. Vamos em frente aí. A Inês Martins de Pirajuí, chegando por aí. A Tatiana Rios. Não me lembro de onde que é. Desculpa, Tatiana. Coloca aí para nós a cidade aí, tá bom? Ok? Então, hoje nós estamos na nossa terceira leitura das duas porções da semana, Achareimot e Kedoshim. Ainda estamos dentro da Parashá Achareimot. Amanhã já vamos adentrar aí, né, na Parashá Kedoshim. Então, Achareimot significa depois da morte dos dois filhos de Aharon, né, que é Nadav e Avihu. E hoje nessa porção aqui, nós temos aí a questão muito focada e muito atual, que é exatamente a proibição de comer sangue, certo? E carnes dilaceradas, e também sobre a questão das relações proibidas, né? Então nós vamos ver essa questão aqui da seguinte forma. Então, a partir do capítulo 17, verso 8, né, nós estamos na terceira leitura. Para adentrarmos nessa terceira leitura, vamos apenas recordar o finalzinho da leitura anterior, que é no mesmo capítulo 17, no versículo 6 e 7. O sacerdote então despejará o sangue sobre o altar de Deus, à entrada da tenda da reunião, e queimará as gorduras como um aroma agradável a Deus. O sacrifício correto e a queima das gorduras de forma correta. O verso 7. Os filhos de Israel, então, não mais abaterão seus sacrifícios aos demônios, os quais costumavam seguir. Esta será uma lei eterna para eles por todas as gerações. Então, primeiramente, o que nós temos que identificar aqui o que é abater sacrifícios aos demônios. Todo sacrifício que fosse feito fora dos portões do Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém, é considerado sacrifício para os demônios. Então, qualquer sacrifício feito fora dos portões, sacrifício de demônios. Todo e qualquer sacrifício fora da cidade de Jerusalém é sacrifício aos demônios
elevado à segunda, quinta e qualquer outra coisa mais para frente aí, potencialmente falando. Ok? Então, Deus não aceita em hipótese nenhuma sacrifícios fora do Beit HaMikdash. É a primeira coisa que as pessoas precisam focar. Então, quando se diz que foi feito um sacrifício, seja ele qual for, fora dos portais do grande templo em Jerusalém, e quando diz que ainda por cima o sacrifício foi feito fora da cidade de Jerusalém, só fora dos portões, mesmo dentro de Jerusalém, já era considerado sacrifício aos demônios. Fora de Jerusalém, então, nem se fala. É sacrifício ao demônio, elevado à segunda potência, 10ª, milésima potência. Está entendendo? Deus só aceita sacrifícios que eram feitos dentro do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, a partir do portão de dentro de Jerusalém. Fora, negativo. É sacrifício aos demônios. Quem é inteligente entende o que significa isto. Entendeu? É isso daí. Então, na sequência, vem a questão do sangue. Certo? Então, são as leis pertinentes à questão de comer sangue. Vejam bem o verso 10, capítulo 17, verso 10. Se qualquer pessoa, seja da casa de Israel ou dos convertidos que se uniram a ele, comer qualquer sangue, eu dirigirei minha atenção deixando todos os meus afazeres e lidarei com a pessoa que comeu sangue e a extirparei dentro de seu povo, porque a alma da carne de toda criatura depende de seu sangue. E foi por isso que eu designei que ele fosse colocado sobre o altar. O sangue do sacrifício é colocado sobre o altar do sacrifício, para expiar pelas almas de vocês. É o sangue que expia pela alma, ok? Então, esse versículo aqui, o finalzinho dele, do verso 11, né? É o sangue que expia por uma alma. Vamos falar esse finzinho com comentários de Rashi. Então ele diz assim, o versículo, é o sangue de um animal que expia por uma alma humana. Então vejam bem, qual é o sangue que faz expiação pelo pecado do ser humano? É o sangue de um animal, jamais o sangue de um ser humano. Porque Deus nunca pediu sacrifício humano para perdão de pecados. E ainda por cima, o sacrifício tem que ser feito dentro dos portões do grande templo em Jerusalém. E o sacrifício que era feito dentro dos portões sempre foi de animal ou animais, nunca de um ser humano. Está compreendendo como que a própria Torá traz respostas para nós? Qual é o tipo de sangue que Deus sempre aceitou como sacrifício para perdão de pecados? Sangue de animal e não de gente, pessoas humanas. Isso é abominação para Deus, sacrifícios humanos. Ah, mas o fulano, ele deu a sua vida espontaneamente. É suicídio. Suicídio Deus não aceita. E vimos já em outras passagens, o sacrifício dos animais para Deus, para ser agradável, ele não poderia sofrer torturas. Ele não podia ser chicoteado. Ele não poderia sofrer qualquer tipo de agressão. O corte para a incisão, o corte para tirar a vida do animal e fazer a sangria, era com uma lâmina extremamente afiada para provocar o mínimo
de dor ao animal. Agora imagine um animal sendo torturado, chicoteado e por aí afora vai. Deus proibiu. Vejam como são as coisas. É uma questão de analisar os fatos à luz da palavra, à luz da Torá, não por aquilo que os homens criaram, não por aquilo que religião A, B ou C criou, mas analisarmos os fatos dentro da palavra, dentro da Torá. Ok? Chegando por aí o casal Maristela Correia e o Ronaldo Pereira Correia, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais. Também chegou por aí a Vera Cariri. Desculpa, Vera, eu não lembro o nome da cidade. Tá bom? Desculpa aí. Se tiver tempo de colocar o nome da cidade, também coloca por aí. O Luiz Carlos, lá de Sorocaba, também chegou por aí. Quem mais chegou por aí? Deixa eu ver. O Davi Nascimento Santos, né? Que chegou por aí também. Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues, de Marília. A Estela Clementina, da cidade João Monlevade, Minas Gerais, Baruch Hashem. Tatiana Rios, eu. Tatiana, põe o nome da cidade aí, Tatiana. Baruch Hashem. Ok? Então, amados, vejam bem os aspectos aqui das questões do sacrifício. Ok? Então, se qualquer pessoa, seja da casa de Israel, dos convertidos, que se uniram a eles, comer qualquer sangue, né, eu dirigirei minha atenção, deixando todos os meus afazeres para lidar, né, com eles. Veja bem, então, todos os judeus e os convertidos não comer qualquer tipo de sangue. E onde estão os não-judeus? Calma que você vai ter a resposta. Mas para os não-judeus tudo tudo é permitido, nada é proibido. Vai cair no cavalo, hein? Tatiana Rios, lá da cidade de Caxias, Maranhão, Baruch Hashem. Então, conta a questão aqui que Deus, ele vai dirigir a sua atenção para aqueles que comerem ou beberem sangue. Então, Rashi diz assim, diz Deus, eu deixarei de lado todos os meus assuntos, eu lidarei com esta pessoa. Olha, e eu vou lidar com essa pessoa que comeu ou bebeu sangue. Onkelos diz assim, Deus quis dizer o seguinte, eu me irritarei com eles. Deus vai ficar irritado. Ok? Por que é proibido comer sangue? Então, Rambam Maimônides diz o seguinte, isto é para prevenir o povo judeu das práticas ocultas que envolviam sangue, como práticas dos caldeus de tentar chamar demônios, usando piscinas de sangue e comer sangue numa tentativa de aumentar o poder de profecia. Ou seja, comer e beber sangue é uma prática idólatra e demoníaca. Os que praticavam os cultos caldeus eram todos para invocar demônios. Então, por aí você tira uma base, a origem de comer e beber sangue. Ok? Então, a Torá proíbe o consumo de sangue para afastar o povo judeu da tolice, segundo o Guia dos Perplexos, de Maimônides, capítulo 3, verso 46. Então, a proibição que Deus dá para não comer ou beber sangue é exatamente para afastar o povo judeu da tolice, de não estar conectado com invocação em chamar demônios. Ok? Por isso que as práticas pagãs
elas têm conexão com sacrifícios humanos, sacrifícios de animais e beber sangue. Ok? Ramban Narmanides, ele diz assim: a força vital do corpo de toda criatura depende do sangue. Se uma pessoa come o sangue de um animal, a alma do animal se conecta com a pessoa e confere características animalescas a ela. Então, as características realmente de poder, aliás, as características, né, de comer ou beber sangue, além de estar conectado com práticas demoníacas, ela também faz com que isso fortalece a alma animal da pessoa com as características daquele animal que ele bebeu sangue ou comeu o sangue daquele animal. Aí muitas vezes uma pessoa ela é tão bruta, ela é tão animalesca, e às vezes a pessoa não sabe o porquê. Porque está comendo e bebendo sangue de animais. Está fortalecendo a alma animal. E a alma divina, ela está coada lá no cantinho lá, porque a alma animal está um monstro em cima da alma divina. Entendeu? Porque a pessoa está, de fato, alimentando muito a alma animal. Ok? Essa é uma das coisas lá. Ainda diante desse acordo todo, vamos então para aquilo que originou o ser humano a comer a carne de animal, né? Porque tem gente que fala aí, não, por isso que tem que ser tudo vegetariano. Antes do dilúvio, era tudo vegetariano. Depois do dilúvio, não. Depois do dilúvio, Deus ele simplesmente autorizou o ser humano a comer carne. Se Deus autorizou, quem que é o homem para proibir? É só saber fazer as coisas de forma adequada, ok? Então, é por isso daí, né? Então, por isso que você foi autorizado a comer carne, né? Depois do dilúvio. E aí nós vamos ver aqui essa questão toda. Então, Rashi, ele traz para nós essa reflexão sobre essa realidade aqui. Ou seja, porque a força vital do corpo de toda criatura depende do seu sangue, como realmente está no versículo 11 do capítulo 17, ok? Além disso, o leitor lembrar-se-á que depois do dilúvio, Deus disse a Noé, tudo aquilo que se move deverá ser teu, para que comas, como o verde da vegetação, que era tudo que o homem podia comer antes do dilúvio, e agora dou tudo para ti, como está lá em Gênesis capítulo 9, verso 3, ok? Eu não permiti que Adão, o primeiro homem, comesse carne, mas somente vegetação. Mas para você, como a vegetação verde, que eu permiti a Adão antes, eu agora te dei tudo. Por que Deus proibiu Adão de comer carne e então permitiu a Noé? Rashi traz a resposta dizendo, depois do dilúvio, houve um enfraquecimento da constituição física do ser humano, requerendo o valor nutricional adicional da carne. E então Deus permitiu que o homem comesse carne. Então, aquela questão, né? A carne tem as proteínas, patati patatá. Aí vem o vegetariano e diz assim, mas também tem um monte de alimentos vegetarianos que também tem as proteínas. Não precisa comer carne. Aí, então, nós retornamos com a pergunta. Se Deus permitiu comer carne para repor certos determinados tipos de proteínas, quem é você, vegetariano, para dizer não a Deus, que Deus autorizou? Se Deus autorizou, ele sabe melhor do que qualquer médico e cientista a constituição física do ser humano. Ok? Se você decidir por comer só vegetais, Baruch Hashem. Mas contestar, não. Porque Deus permitiu. Você vai contestar Deus? Aí é uma outra história.
aí é outra história, ok? Então, tá aí. A Vera Cariri não colocou o nome da cidade, mas disse, um prazer enorme nos ouvir, entre aspas, virtualmente, pessoalmente, né? Baruch Hashem, a satisfação é nossa, Vera Cariri, da vossa presença aqui entre nós aqui. A presença da senhora é de grande valia para junto conosco aqui em A Tarde com a Torá, ok? Abraços a toda a família aí. Então, amados, continuando, Rashi diz assim, não obstante, até mesmo depois que Deus permitiu ao homem comer carne, ele impôs certas restrições. É aí que é o angu do caroço. É aí que vem o X da questão. Entendeu? Ou seja, algumas restrições aos não-judeus. Epa, então isso tem a ver comigo, contigo, com todo não-judeu. E o que será? Então aqui Rashi diz, ele impôs certas restrições. Aos não-judeus, ele proibiu que comessem carne que tivesse sido arrancada de um animal vivo, como está lá em Bereshit, capítulo 9, verso 4. Ou seja, um animal dilacerado. Um animal que não sofreu o abate correto e não teve a sangria. Certo? A sangria. Então, é quando o sangue é escorrido de todo o corpo do animal. Aí você fala assim, mas e aquele caldinho vermelho da carne? Chegou aí a Leandra Simplício, de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. Baruch Hashem, Leandra Simplício. O Panael Carvalho, está por aí também. Arielle Cardoso, Baruch Hashem. Então, amados, o que é aquele caldinho vermelho da carne? Segundo os próprios dados científicos, não é sangue. Tanto é que aquele caldinho, como alguns costumam dizer, ele é mais transparente, mais líquido do que o próprio sangue. E então, os dados científicos dizem que aquele caldinho é chamado de hemoglobina, que é o... A hemoglobina, a Ed já está confirmando lá que é hemoglobina mesmo, né? Que é justamente de coloração avermelhada para que a carne não perca o seu vigor, ok? Pesquisa lá no professor Google e você vai encontrar essa resposta também. Então aquele caldinho não é comer e nem beber sangue, esquece esse detalhe aí, tá bom? Essa é uma realidade aí. O Antônio Márcio Braga Silva, o nosso querido emissário lá de Pádua, Rio de Janeiro, é o nosso mestre ali de todos os dados técnicos Bnei Noach, né? Então você pode consultar o Antônio Márcio Braga Silva, que é um mestre aí dentro do Guia Bnei Noach e dentro dos escritos dos sábios aí. É uma benção aí. Shalom, shalom, Antônio Márcio. Satisfação tê-lo conosco aqui. Baruch Hashem. Então, amados, vejam bem que Deus deu aos não-judeus, certo? Proibiu que comessem carne dilacerada, que são aqueles tipos de animais que é encontrado morto, você não pode comer, aqueles animais que são abatidos de forma em que a sangria não foi respeitada como deveria ser, ou que o animal sofreu muito para morrer. Então, por isso, o famoso abate clandestino, além de ser crime na nossa legislação brasileira, certo? Além de ser crime, não respeitam a higiene, nem o abate que o animal venha sofrer o mínimo possível, ok? Tem exceções? Sempre tem exceções, mas de forma geral não obedecem à legislação, ok? Quando isso acontece, quando você vai comprar a carne, você precisa saber se tem aquele tal de CIF, Serviço de Inspeção Federal, que as portarias do Ministério da Agricultura brasileira, segundo alguns técnicos aí, fala que é uma das mais rígidas do mundo, para observar exatamente isso, que o animal venha sofrer o mínimo de dor, que tenha a sangria, o abate seja dentro desse aspecto. Então, onde você for, tem lá o CIF, é uma carne que você pode comer
comprar, né, e comer de forma mais tranquila, certo? Ainda continuando, para os judeus, ele proibiu também o consumo do sangue do animal. Então, pois embora uma concessão tivesse sido dada para comer carne, não obstante, ela não era absoluta. Assim, enquanto se tornou necessário, por razões nutricionais, permitir ao homem comer a carne do animal, permaneceu proibido comer seu sangue, que contém a verdadeira vida e a alma do animal. Ok? Hoje nós estamos de plantão, eu preciso viajar a partir das 4 horas para chegar no local de trabalho, para ir até amanhã às 7 da manhã. Então o assunto é maravilhoso e extenso, mas até aqui deu para entender bem sobre a carne e o sangue, ok? Tendo em vista, né, que uma ordem explícita para o povo judeu, não comer, não beber sangue. Se nós temos aqui a origem que comer e beber sangue está conectado com a questão de práticas idólatras e demoníacas, qual é a conclusão que você chega? Se você tem um aspecto de que o sangue, ele realmente traz consigo as características do animal, então por que você vai beber sangue se você tem todas essas informações? Deus proibiu o povo judeu para não ser tolo. Então a pergunta fica, eu quero ser um tolo ou não? Faça a reflexão voluntariamente, tome a decisão. Explicitamente para o não-judeu, a carne dilacerada não pode comer. É proibido para o não-judeu. E a orientação rabínica é que não coma sangue nem beba sangue também. Ok? Baruch Hashem. Para que nós possamos aqui ir dentro do nosso escopo, podemos até voltar posteriormente mais detalhes sobre a questão de carne e sangue, mas a questão que nós temos aqui hoje, no capítulo 18, a partir do capítulo 18, são as questões das leis e relações proibidas, certo? Então, diz, né, Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel, eu sou Deus, seu Deus. Não sigam os modos do Egito, onde vocês uma vez viveram, nem de Canaã, para onde estou trazendo vocês, pois essas duas nações são as mais depravadas de todas as nações. Não sigam quaisquer de seus costumes. Sigam as minhas leis racionais e sejam cuidadosos para guardarem meus decretos suprarracionais e que não refletem a sabedoria secular. Eu sou Deus, seu Deus. Sigam meus decretos suprarracionais e as leis racionais, uma vez que é somente guardando-os que uma pessoa pode viver no mundo vindouro. Eu sou Deus, que é fiel em recompensar. Ok? Então, dentro desse aspecto aqui das leis proibidas, né, nós temos a questão do quê? Principalmente o casamento, que é o foco nosso no dia de hoje. Ok? Então, Rashi, no seu comentário, ele diz... podemos ter uma interpretação em 2 aspectos aqui, eu sou Deus, seu Deus. O primeiro aspecto, Deus estava encorajando o povo a aceitar os seus decretos, além de sua soberania, com a qual o povo já havia concordado ao receber a Torá no Monte Sinai. Segundo aspecto, Deus é um juiz que exige retribuição e paga recompensas. Isto era uma advertência que servia como introdução às proibições severas que se seguiriam. Então, esses 2 aspectos, porque que ele fala no início já do capítulo 18, né? Eu sou Deus, seu Deus. É dentro desses 2 aspectos, certo? Um deles é os decretos, aceitar os seus decretos além da sua soberania, ou seja, ele é o rei dos reis. Soberania. Ele é o único Deus, soberania. Ele é o único soberano e todo-poderoso, soberania. Mas também
a aceitar a questão dos seus decretos. Ou seja, o que ele diz é para se fazer. O que ele diz não faça é para não fazer. Por isso nós temos decretos positivos, faça. Decretos negativos, não faz. Ok? Então, dessa forma, então segue-se as seguintes questões que Rashi traz aqui para nós. Rashi escreveu: nós achamos esta expressão em muitos lugares, eu sou Deus, que exige retribuição, em pagar recompensas. Assim que estava intrigando Rashi aqui, era que, por alguma razão, ele julgou necessário explicar o assunto, porque ele deu duas explicações. Eu sou Deus, seu Deus. Ok? Então, pergunta sobre a primeira interpretação de Rashi. Quando o povo judeu aceitou a soberania de Deus ao receber a Torá, nós podemos presumir que isso incluía uma aceitação geral em todas as suas ordens. Assim, porque agora era necessário que o povo aceitasse os decretos de Deus, a soberania eles aceitaram no Monte Sinai tranquilamente. Agora Deus vem falar de decretos. Decretos é aquela questão, palavra de rei não volta atrás. Entendeu? E se a aceitação dos decretos era crucial, então seguramente isso não deveria ter ocorrido antes da entrega da Torá. Se os decretos eles eram de uma forma mais crucial, mais contundente, não seria certo colocar antes da outorga da Torá? Deus sabe o que faz. Além disso, a que exatamente o termo decreto se refere? Em sua segunda interpretação, porque Rashi escolhe a expressão incomum de que o povo judeu se desconectaria por causa deste pecado? Então aí nós entramos então nas explicações que Rashi traz para nós, entrando já diretamente dentro do aspecto sobre a questão dos casamentos, que nós temos aqui capítulo 18, né? Sigam as minhas instruções, né? Depois do verso 6, nós temos aí: nenhum homem ou mulher se aproximará de um parente próximo para descobrir sua nudez e coabitar com aquela pessoa. Eu sou Deus que é fiel em recompensar aqueles que obedecem. Ok? Então, Rashi ele traz para nós assim: teria parecido totalmente absurdo ao povo judeu esta palavra ou esse decreto de não se unir ao parente próximo, certo? Pois o povo judeu até então tinha sido um povo desejável de buscar um cônjuge entre os seus parentes próximos da pessoa, o que assegurava uma boa linhagem. Então nós temos aí a Torá, louva a esposa de Aharon como sendo a filha de Aminadav, a irmã de Nachshon. Êxodo 6:23, enfatizando a importância do casamento com alguém de boa linhagem. Rashi, ele diz: daqui nós aprendemos que quem pensa em tomar uma esposa deve investigar os irmãos dela, os irmãos da pretendente, ok? Precisa investigar, né? A linhagem, de uma forma geral. Outra questão: Abraham disse a Eliezer, né? Você deve ir para a minha terra, para o local de meu nascimento, e você tomará uma esposa para o meu filho, para Isaac. E ele buscava especificamente uma esposa para seu filho que pertencesse à sua própria família. E agora, 18 de Levítico fala para não se aproximar do parente próximo. Iacove se casou com duas irmãs, com as quais construiu uma linhagem de filhos íntegros e leais aos princípios do judaísmo. Amiram se casou com Orreved, a sua tia, numa união da qual nasceram Moshe, Arão e Miriam. Êxodo 6:20.
Na realidade, Deus criou o mundo de tal modo que sua população inteira derivasse de uma relação entre parentes próximos, pois os filhos de Adão e Havá casaram-se com as suas próprias irmãs, crescei-vos e multiplicai-vos, certo? Foram nascendo os irmãos e as irmãs, eles foram casando entre si e foram se multiplicando, ok? E isso sempre dentro de uma visão de uma boa linhagem, para fazer uma família bem estruturada e uma família que esteja dentro de uma ética, moral e espiritualidade sempre alinhados de forma harmônica, ok? Em termos lógicos, com o propósito do casamento é se tornar uma só carne, como também Bereshit, capítulo 2, verso 24 nos fala, né? O homem deixará sua casa, sua parentela, unir-se-á à sua mulher, e não serão mais dois, serão um só. Então, isso é alcançado em seu nível mais elevado se ambos os cônjuges são parentes próximos. Ou seja, são parentes próximos, a linhagem é uma boa linhagem, então isso se torna mais eficaz ainda. Assim, no nível literal, diz Rashi, de interpretação da Torá, o princípio, nenhum homem ou mulher pode se aproximar de algum de seus parentes próximos, que é aqui o capítulo 18, verso 6 de Levítico. É um decreto totalmente ou seja, é um decreto que não tem explicação, mas é um decreto para ser obedecido. É um rokim, é um decreto, ok? Portanto, antes de dar as mitzvot que eram irracionais ao povo judeu, retornou. Baruch Hashem, retornou o sinal caiu por alguns instantes, mas retornamos aí. Tudo ok aí? Deu certo aí, Edna? Já está o sinal aí? Deu? Beleza. Vamos concluir então a questão da questão aqui dos decretos irracionais, o Rokim, né? Então, eu sou Deus, seu Deus. Vocês somente aceitaram minha soberania sobre vocês, né? A questão do Monte Sinai. A observância das mitzvot que eram racionais ou destituídas de explicação. Agora aceitem meus decretos irracionais, certo? Então, para concluirmos aqui, amados, sobre a questão do capítulo 18, né, sobre as leis das relações proibidas, né, então nós temos aqui exatamente, no princípio, Deus permitiu que casassem com parentes próximos, como nós vimos aqui, né, os filhos e as filhas de Adão, Havá, casaram entre si os irmãos. Isso foi aumentando a população, etc. e tal. Os parentescos foram se tornando mais distantes, etc. e tal. Ok? Vimos aí os exemplos que foram dados aí dos nossos patriarcas, né? Sobre essa mesma questão aí. Ok? Então, antes do Monte Sinai, né, a permissão era dada. Depois do Monte Sinai vêm as leis, os rokim, os decretos. E entre eles, capítulo 18, verso 6, nenhum homem se aproximará de um parente próximo para descobrir sua nudez. Eu sou Deus que é fiel em recompensar. Ou seja, por falar em decreto irracional, significa assim, não tem uma explicação lógica, porém é um decreto. Deus assim determinou, certo? Justamente por isso. E entre outras coisas, porque no princípio casavam entre si a linhagem dos nossos patriarcas, matriarcas, desde Adão e Hava. Porque o mundo em si se tornou tão pernicioso que, como Deus estava preparando para o surgimento do povo escolhido, o povo judeu, Deus precisava de uma linhagem nobre. E por isso não tinha fora da própria família de Adão e Havá, depois não tinha uma linhagem nobre fora da própria casa de Abraham, Isaac e Jacob, certo? Temos aí depois a questão de Amiram,
né, o pai de Moshe. Então, como não tinha realmente essa linhagem nobre, então a permissão de Deus foi dada. E isso tudo aconteceu antes da outorga da Torá no Monte Sinai. Depois da outorga da Torá no Monte Sinai, veio então os decretos, os Hukim, os decretos irracionais. Não tem uma explicação lógica, porém é o que Deus determinou, né, para que assim o fosse. E dentro dessa mesma preocupação, amados, o que o nosso Rebbe quer nos chamar a atenção é a questão sobre as crianças, né? O cuidado que devemos em garantir de forma extrema que o ambiente no qual criamos os nossos filhos e a formação que lhe damos sempre apoiem e estimulem a absorção dos valores e dos ensinamentos da Torá. Então, esse é o propósito de Deus e por isso que no princípio esse propósito só foi possível com a própria parentela antes da outorga da Torá. E para nós hoje nós precisamos muito valorizar a questão família, né? Consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade, para trazer os nossos filhos dentro dos valores e dos ensinamentos da Torá. Aí teremos uma geração de futuro de grande valia, de grande elevação espiritual. Por isso, faça do seu lar um receptáculo da presença divina, da Torá, dos mandamentos, das 7 leis de Noah, para que, moral, ética e espiritualmente falando, a nossa família seja sempre mais elevada acima de tudo. Ok? Conto com as vossas preces para o nosso plantão desta noite. Shalom, shalom, amados. Até amanhã e vamos continuar com o assunto. Graças a Hashem, é muito bom.